sou casado, tenho uma filha de 13 anos, sou casado com a Marisete, é uma indiazinha baiana, retada. Não pode estar aqui comigo hoje, mas está comigo em orações. Também tenho minha filha chamada Isabelle, que faz parte da dança lá da igreja. Menina também de ouro, que Deus me entregou, me confiou para poder criar os preceitos de Deus e caminhar nesse mundo tão caótico, tão caído, né? Onde nossas crianças estão sendo bombardeadas em todas as áreas, em todos os níveis. Eles não estão poupando para atacar as nossas crianças, os nossos adolescentes. E a igreja tem que romper, a igreja tem que, sabe, combater essas coisas. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 8. Vamos compartilhar uma palavra aqui bem rápido. A proposta de Deus sempre foi restaurar a comunhão com o homem. Diga comigo, a proposta de Deus sempre foi restaurar a comunhão com o homem. Salmo de número 8, no versículo 4. Vou ler o primeiro. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, isso me faz lembrar. Quem é o homem mortal para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Contudo, fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Vamos repetir o 4. Quem é o homem mortal para que te lembres? Ou dele te lembres? Quem é o filho do homem para que visite? Contudo, fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? De fato, Deus quer restaurar a comunhão com o homem. Quando nós olhamos a história, no início de tudo, Deus pega um cenário da sua criação no meio de um caos. Deus, quando chega, ele vê o caos. A Bíblia fala que a terra estava sem forma e não tinha conteúdo, era vazia. Não tinha forma e não tinha conteúdo. Sabe, eu abro um parênteses aqui, muitas das vezes nós estamos assim, como esse cenário, sem forma e sem conteúdo. A vida é tão perversa às vezes com a gente, que nós nos encontramos sem forma e sem conteúdo. Só que Deus, Ele é perito em transformar do caos uma beleza. Deus transforma do caos uma beleza. Eu não sei como é que está a sua vida, o seu coração, mas eu quero te dizer que se tiver sem forma e sem conteúdo, eu quero te dizer que o teu pai, o Abba Pai, o paizinho querido, está nesse lugar. Amém. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele está aqui. Então, a proposta de Deus sempre foi restaurar a comunhão com a sua criação e com o homem.
evangelista? Porque Deus criou todas as coisas e disse que era bom. Concordam? Amém. Amém. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse que era muito bom. É excelência do bom. O muito bom é algo mais profundo. O muito bom é algo mais, sabe, atraente, desejado. A Bíblia diz que quando Deus faz o homem com as suas próprias mãos, a única coisa que Deus fez com as suas próprias mãos foi o homem. Ele desce, mexe no barro vermelho, e desse barro vermelho ele faz o homem. E ele desce mais ainda, pastor. Ele vai até as narinas desse homem e sopra o ruach, seu fôlego de vida. Sabe, esse Deus é tremendo. Na sua criação você vai ver Deus se inclinando para soprar a vida naquilo que não tinha vida. Nessa noite, se o seu coração está quebrantado diante de Deus, Ele vai se inclinar e vai chegar perto de você e vai soprar a vida no seu coração, na sua vida, na sua história, no seu relacionamento, eu não sei. Aleluia. Deus está se inclinando agora para o primeiro homem. Ele diz que ele chega até as narinas do homem e sopra. E aquele homem passa a ser alma vivente. Quando eu olho para essa história, eu vejo Deus criando um ambiente, pastor. Um ambiente totalmente de glória. Um ambiente em que ele tinha a proposta de lançar esse homem para cultivar e para ser o cooperador da sua criação. Para ser um co-participante da sua criação. E ele faz o homem. Ele gera todo um ambiente para colocar o homem, para que o homem pudesse ser co-participante da sua obra. Sendo que você conhece a história, eu conheço a história, todos nós aqui conhecemos a história. Esse vínculo com Deus é quebrado. Esse vínculo com Deus é desfeito. Por quê? Porque a mulher desejou. A mulher desejou comer do fruto em que Deus tinha proibido. E, consequentemente, ela ofertou ao seu esposo. E é aqui que começa tudo. Por que, evangelista? Que é aqui que começa tudo. Porque a morte não era uma realidade. Diga comigo, a morte não era uma realidade. Era apenas uma ideia. A morte no jardim, no Éden, não era uma realidade, era apenas uma ideia. Deus fez um lugar, separou um lugar no Éden, chamado de jardim. Muitas pessoas falam jardim do Éden, mas não é jardim do Éden, é jardim no Éden. É um jardim localizado no Éden. E Deus separa justamente esse lugar para comungar com o homem, para se relacionar com o homem, para dar diretrizes ao homem. E é nesse lugar que o homem tem o seu deslize. Ele deseja comer o fruto junto com a sua esposa. E ao comer, a história diz que Adão vê que agora está nu, desprovido. Ele vê que sua esposa está nua, e ele também se encontra nu. Só que Deus, Ele vai vir no mesmo lugar de costume, aonde Ele tinha comunhão profunda com o homem. Na virada do dia, Deus vem. Só que nesse momento, nessa hora, Ele não encontra o homem. E aí muitas pessoas perguntam, mas Deus não é onipresente? Deus não é onisciente? Não sabia onde o homem está? Ou estava? Sim. Deus sabia onde o homem estava.
Mas nós vamos ver isso lá para frente. E a história diz que Deus procura Adão, dizendo: Adão, onde tu estás? Adão, aonde você está? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Não importa o tamanho do seu pecado, o grau do seu pecado, Deus sempre vai atrás de você. O homem não tem condição de correr atrás de Deus, mas Deus corre atrás do homem. Por quê? A religião é o homem correndo atrás de Deus, mas o cristianismo não, é Deus vindo ao encontro do homem. Glória a Deus. Coloque isso no seu coração. A religião é o homem tentando se conectar com Deus, mas o cristianismo é Deus descendo ao encontro do homem. E Deus vem pela primeira vez em busca do homem depois do pecado, dizendo: Adão, onde tu estás? Adão, aonde você está? Há uma pergunta, um questionamento, há um ponto de interrogação acerca de Deus com o homem. Adão vira e responde dizendo: olha, eu ouvi a sua voz soar no jardim, percebi a minha situação deplorável, eu tive medo e me escondi. Essa é uma realidade, sabe? Diga comigo: a santidade de Deus, nos constrange. Essa é uma realidade quando nós pecamos. Porque o dia que você começar a pecar e não se sentir constrangido diante da presença de Deus, meu irmão, você está morto. Literalmente morto, separado de Deus. Não há uma resposta sua. Mas quando Deus te constrange, você responde, dizendo: olha, eu ouvi a sua voz soar no jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Se esconder também é uma realidade quando nós pecamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: não existe lugar na criação que você possa se esconder de Deus. Deus vai ter um encontro aonde você estiver, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, então Adão se encontra agora ser escondido de Deus. O termo aqui, escondido de Deus, é um termo que no original vai nos revelar a escuridão. No hebraico é roshete, que quer dizer escuridão, literalmente escuridão, pastor. É nesse lugar que agora Adão está, na escuridão. Muitas das vezes achamos que Adão se escondeu atrás de uma pedra ou em algum lugar aonde tapava o seu corpo. Não. Adão estava literalmente na escuridão. Ausência de luz. O Éden não era um lugar comum. Não era um lugar comum. O Éden era um lugar totalmente espiritual, um lugar de glória, um lugar de luz. O Éden não era um local onde você pisava, conseguia, sabe, ver a terra como nós vemos. Embora o nome Adão significa barro vermelho, mas só que esse lugar é um lugar de glória, pastor. Engraçado que eu estava meditando nessa palavra, almoçando. Se não me falha a memória, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que a Trindade diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. É uma diferença aqui. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, se não me falha a memória, é isso aí mesmo: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Semelhança não é igual, meu irmão, é parecido. E a Bíblia diz que Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Jesus
Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível, ou seja, ele era o próprio Deus na terra. Glória a Deus. Ele não era semelhante. Ele era a própria pessoa de Deus na terra. Então Adão se encontra agora nesse lugar de escuridão. E aqui o salmo que nós lemos trata disso. Vamos lá de novo, um salmo. Você pode dar um aplauso para eu beber um pouquinho d'água aqui? Isso é fantástico. Glória a Deus. Olha o que diz o salmo. Quem é o homem mortal para que dele te lembres? Note que eu falei que no jardim, no Éden, a morte não era uma realidade. A morte era uma ideia. E o salmista vai dizer isso aqui. Olha, dizendo o seguinte: quem é o homem mortal? Quem é o homem depois do pecado que possa bater no peito e dizer o seguinte: Deus, lembra-te de mim? Qual é o homem que tem dignidade para dizer: Deus, eu estou aqui? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para o que visites? Sabe, aqui o texto que nós lemos, o salmista está colocando, expressando para nós essa ideia de que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Que Deus, Ele é um Deus invisível, mas real. Glória a Deus. Aleluia. Ele é imanente. Sim, Ele vem ao encontro do homem. Mas Ele é transcendental. Ele é transcendente. O salmista está dizendo o seguinte, olha, aqui o texto está dizendo o seguinte: o homem, após o pecado, ele é um ser mortal. Se tornou uma realidade. Deus continua sendo Deus, está aqui em cima, com a sua glória. Mas o homem não, o homem é um ser mortal. Ele diz o seguinte: quem é o homem mortal para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que visite? Contudo, fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Aleluia. No original aqui não é menor do que os anjos, é menor do que Elohim. Não é anjos, é menor do que Elohim. E aqui o salmista está colocando, expondo para a gente a nossa realidade, a eternidade de Deus e a temporalidade do homem, a eternidade de Deus e a fragilidade do homem. Está mostrando a santidade de Deus e o estado deplorável do homem. O homem se tornou mortal. Todos nós nascemos morrendo. Isso é uma realidade. Isso não é uma ideia, isso é uma realidade. Todo ser vivente nasce morrendo. É uma realidade. A vida e a morte para nós é uma realidade. E é justamente aqui que eu quero prender a sua atenção. Porque Adão se encontra nesse lugar. Adão pecou. A morte já não é mais uma ideia. A morte é uma realidade. Eu comigo. A morte não é uma ideia. É uma realidade. Esse lugar é um lugar tremendo, irmão. Um lugar de glória. Sabe por que a morte não era uma realidade antes do pecado? Porque tudo que Adão comia, tudo que nós comemos, se esse lugar fosse um lugar comum, e se a morte existisse antes do pecado, tudo que Adão comia, dá um exemplo bem simples para você entender. Vamos lá. Adão vai lá, pega do fruto, prova do fruto, dá uma mordida, coloca no canto. Pela lógica, o que vai acontecer com aquele fruto? Apodrecer, a morte não existia naquele lugar. Tudo que você come, você defeca. Palavra forte, né? Mas não tinha isso, pastor. Porque a morte não existia. Era um lugar totalmente de glória.
não existia morte, a morte era uma ideia. O fruto era um fruto glorioso. Era um fruto glorioso. Sabe por que era um fruto glorioso? Eu vou dizer por quê. A Bíblia diz, a história diz que quando o povo está no deserto peregrinando, Deus mandava o maná. Todos os dias mandava o maná. Mas se você guardasse esse maná, o que acontecia com esse maná? Estragava, irmão. Apodrecia. Porque o maná era diário. Deus está falando, lembra do jardim, gente? Todos os dias o homem comia. Deus provia todos os dias, estava lá. Mas só que a morte agora é uma realidade. E se você vai guardar, vai morrer. Vai apodrecer. Porque a morte agora é uma realidade. E Adão se encontra nesse lugar. Um lugar de glória antes do pecado. Mas após o pecado ele vai entrar no roché. E quer dizer escuridão, ausência de luz. Salmo 8, versículo 4. Nós estamos lendo aqui. Ele diz o seguinte: me escondi, estou na escuridão. A luz se apagou. Ausência de luz. Sabe, esse lugar é um lugar de glória, um lugar de luz. O texto luz aqui, em hebraico, quer dizer or. Diga comigo, or. Luz. A Bíblia diz que quando Adão peca, ele pega algumas folhas de figueira e tapa a sua nudez, correto? Só que Deus vem. E a Bíblia diz que Deus cobre o homem com pele. Muitas pessoas dizem que aqui foi o primeiro sacrifício, eu discordo. Porque a Bíblia não diz que Deus matou nenhum animal, Deus cobriu ele de pele. E pele aqui no original é luz, glória. Aleluia, Deus. Pele aqui não é um animal que Deus cobriu o homem. Sacrificou um animal para cobrir o homem. Não. Pele aqui é glória. O salmista vai dizer isso aqui no salmo que nós lemos. Olha só. Quem é o homem mortal para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visite? Contudo, fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra cobriste, coroaste. Glória a Deus, aleluia. Quando nós estudamos sobre o Éden, o que era o Éden? Irmão, isso aqui é muito lindo. O Éden era um portal. O Éden era um lugar glorioso. E é interessante que o nome Éden tem os seus significados. Tudo aponta para Cristo. Tudo está apontando para aquele que é perfeito. Tudo está apontando para aquele cordeiro perfeito na cruz do Calvário. O nome Éden tem duas palavras aqui, três letras importantes. Diga comigo: Ain, Dalet e Nun. Essas três letras no hebraico têm um significado. E eu vou mostrar para você. Ain significa olho. Diga comigo: olho. Dalet significa porta. E Nun significa semente ou vida. Éden é um lugar em que eu tenho que estar firmado com os meus olhares na porta da vida. Amém. A morte era uma ideia, não era uma realidade. Mas um dia a mulher deixou de olhar para a porta da vida e olhou para a possibilidade da morte. Porque Deus diz o seguinte: olha, certamente se você olhar e desejar e comer desse fruto, morrerás. Éden significa olhando para a porta da vida. Para onde você e eu estamos olhando? O que tem nos atraído? Romanos capítulo 5, versículo 12, coloca aí por favor. Diga: porta é um lugar de acesso. É um lugar de acesso.
Romanos 5:12 diz: portanto, assim como por um homem só, um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Posterior, por favor. Deixa ali mesmo. Porque todos pecaram. Quando Adão pecou, ele abriu a porta. Porta é lugar de acesso. A morte agora é uma realidade. Porque pelo homem entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte. E chegando à morte, isso passou para toda a humanidade. Mas o interessante é que o Deus de amor, Ele quer resgatar isso novamente. Ele vai criar um plano. Para quê, evangelista? Para restaurar a comunhão com o homem. E aí eu dei um título dessa mensagem: conhecendo a beleza da cruz. Aleluia. Conhecendo a beleza da cruz. Glória a Deus. Conhecendo a beleza da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da luz da glória que foi roubada no Éden. Não há um justo sequer na face da terra para bater no peito e dizer: eu fiz por onde, eu farei por onde, para herdar a vida eterna. Não, querido, não. A beleza da cruz nos mostra o quão miserável nós éramos. A beleza da cruz fala. A clareza da cruz nos revela o quanto nós éramos seres caídos, seres em decadência. E Deus, com seu infinito amor, foi lá e resgatou eu e você. Deus. Aleluia. Obrigado. Aleluia, Deus. Obrigado. Não havia possibilidade do homem se reconectar com Deus, porque a morte não é mais uma ideia, a morte é uma realidade, só a vida para restaurar. Só a vida em pessoa para restaurar isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 26. Vamos lá rapidinho. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Esse é o estado que eu e você nos encontramos diante de Deus. Glória a Deus. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Chega, irmão. Essa é a condição do homem. Essa é a condição do ser pós-queda. Quem é o homem mortal para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para o que visite? Pois fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem está na escuridão. Diga comigo, o homem se encontra na escuridão. Romanos diz,
É um texto que eu sempre cito, com profundidade tanto da riqueza e do saber de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, não há sonda que possa penetrar na mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a Ele primeiro para que lhe retribuíste? Porque por Ele, por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas pelos séculos dos séculos. Glória a Ele eternamente. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Glória a Jesus Cristo pela beleza da cruz. O salmista está dizendo: quem é o homem? Não há um homem para que Deus lembre. Não há um justo na terra para que Deus possa visitar. Não há. Não há. A condição humana não te leva a Deus novamente. Só existe um caminho e Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então a beleza da cruz nos revela a nossa condição. Nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 13. Vai dizer aí: nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas agora em Jesus Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Por quê, evangelista? Porque entre a divindade de Deus, a glória de Deus e a humanidade do ser, há um abismo. E esse abismo, após queda, ele tomou uma proporção. Esse abismo tomou uma proporção. Distanciou eu e você de Deus. E aí o texto diz: porque Ele é a nossa paz. Não, volta para o anterior. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Havia um abismo. Bem, Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido tapado para que não possa ouvir o clamor. Mas o que faz separação do homem com Deus é os nossos pecados. Há um abismo. Diga comigo: o lugar aonde Deus se encontrava com o homem era um lugar de glória. Glória a Deus. E é nesse lugar que Deus quer restaurar. Sabe? É nesse lugar que Deus quer vir para restaurar o homem. Amém, Jesus. Ele rasgou o escrito de dívida que eu e você tínhamos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Sabe quando um preso recebe o alvará de soltura? Há um julgamento, há uma sentença sobre ele. Mas se ele não tiver um advogado, ele vai ser representado por algum advogado público. E esse advogado, se for bom, vai conseguir achar uma brecha na lei. Ou talvez ele vai cumprir a sua sentença. E eu acredito que o momento da sua soltura, onde ele recebe o alvará, é o momento mais glorioso para ele, porque ele vai agora ter acesso novamente ao lado de fora. A Bíblia diz que Jesus pegou, ele é o nosso advogado. Ele pegou o escrito de dívida nosso e na cruz do Calvário ele rasgou. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Sabe? Na cruz do Calvário ele rasgou o escrito de dívida que eu e você tínhamos. Obrigado, Senhor. E ninguém mais poderá ter o domínio sobre eu e você. Aleluia. Porque depois que o amor de Jesus Cristo nos selou, ninguém mais poderá nos separar dele. Aleluia. Ninguém. Quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura,
nem o presente cego, nem o porvir. Quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Ninguém. Glória a Deus. Então a beleza da cruz fala Aleluia. para nós que nós hoje somos livres. Graças a Deus. Não pelos nossos méritos, porque Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom gratuito. Não vem da sua obra para que você não se glorie. Não vem dos seus feitos para que você não se glorie. Só basta reconhecer. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus está na cruz do Calvário. De um lado está um bandido, alguém que fraudou alguém que cometeu algum crime. E do outro lado tem outro também. E no meio está o santo, perfeito, a imagem perfeita de Deus. Aquele que não tinha culpa estava ali. E de repente um começou a zombar dele dizendo: tu não é rei dos judeus, salva você, é nós também. Mas só que teve um que reconheceu que não havia justiça nele, dizendo para o outro, dizendo: olha, nós fizemos por onde está aqui. Nós fizemos por onde está aqui. Mas este homem nada fez, cara. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus olhou assim: esse está quebrantado. Esse reconheceu o seu estado deplorável diante de Deus, Deus Pai diante de mim. Esse reconheceu, sabe? Aí Jesus vira para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A proposta de Deus é trazer novamente a humanidade ao paraíso. Amém. A proposta de Deus é trazer o homem, na verdade, estar juntamente com ele como comungava antes, sabe? Na comunhão com ele na virada do dia. Um reconheceu, pastor, que a morte agora é uma realidade, a morte não é uma ideia. Que se ele descesse daquela cruz, ele morreria. Outro queria viver eternamente aqui. Muitas das vezes nós estamos aqui querendo viver eternamente nessa terra, porque nós somos peregrinos aqui nesse lugar. Nós somos embaixadores de um reino. Aleluia. Estamos nesse lugar, mas nós não pertencemos a esse lugar. Verdade. Aquele homem reconhece, dizendo o seguinte: olha, não tem nada nessa vida que me atrai, a não ser o perfeito, a imagem perfeita de Deus invisível. Aleluia. Mas um não reconheceu a beleza da cruz, Renan. Um reconheceu a beleza da cruz, o outro não. Aí está a diferença, amigo. Um reconhece, o outro não. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Porque nenhuma formosura nós víamos nele. Nenhuma beleza encontramos nele para o que desejássemos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Fala. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Obrigado, Jesus. O Deus que se feriu para nos sarar, pastor. O Deus que se feriu para nos sarar, gente. Aleluia. Deus maravilhoso. E para Deus se ferir, precisaria vir nesse corpo. Para Deus se ferir, ele precisaria ser humano. 100% humano e 100% Deus. Que na teologia diz que é a unidade hipostática de Deus. Jesus Cristo sendo Deus e sendo humano ao mesmo tempo. Jesus Cristo precisaria ser Deus, representando Deus na terra como homem. Para mostrar a beleza da cruz, ele precisaria ser homem.
mas também de ser Deus. Isaías diz que o servo sofredor, ele foi moído por nós. A cruz me revela a abnegação. A cruz me revela a denúncia do meu nível de maldade. A cruz revela o quanto você era mau. A cruz revela o quanto eu era mau. A cruz revela o quanto eu e você éramos mal. E se você e eu não reconhecermos a beleza da cruz, continuaremos sendo mal. A cruz é o grito de Deus dizendo: quero satisfazer a minha vontade, a minha justiça. Sabe por quê? Porque a espada estava sobre a humanidade. Verdade. A espada estava sobre nós. Verdade. A justiça de Deus caiu sobre toda a terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia justo sequer que poderia bater no peito e dizer: eu mereço. A espada estava exposta. A cruz é o grito de Deus dizendo: eu quero satisfazer a minha vontade na morte do meu filho. Porque a cruz revela o quanto eu era mal. A cruz me revela o quanto eu era mal. Ele nos reconciliou novamente no Filho. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Segundo Coríntios capítulo 15, versículo... 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Já estou terminando, gente. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Posterior, por favor. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E aí, sabe, a beleza da cruz mostra o Deus se esvaziando de Deus em Deus. Pegou aí? É esquisito, né? O Deus se esvaziando de Deus em Deus. Colossenses diz que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou. E encontrado na forma de homem e servo, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, lhe dando um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a beleza da cruz revela o Deus se esvaziando em Deus. Diga comigo: Deus que matou Deus em Deus. Coisa de doido. Diga comigo novamente: o Deus que matou Deus em Deus. A cruz revela que o poder da morte não estava sobre Jesus. Eu fico imaginando, pastor, o inferno vibrando no momento da cruz, dizendo: agora nós vencemos. A morte, eu fico imaginando a morte tentando ir e não conseguindo. E os demônios dizendo: vai, morte. E a morte: agora não dá. No primeiro homem eu até consegui, mas agora nesse não está dando não. Por que morte? Porque ele é a vida. Como pode a morte matar a vida pela essência da vida? Não tem como. A Bíblia diz que ele entregou o seu espírito a Deus, gente.
Pai, a Ti entrego o meu espírito. A morte não teve domínio sobre ele. Antes da morte chegar, ele entrega. Porque a morte não teve poder sobre ele. Porque ele declarou com a sua própria boca, dizendo para o seu discípulo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém retorna ao Pai a não ser por mim. Então a religião é o homem tentando se reconectar com Deus. Mas o cristianismo é Deus, através de Jesus Cristo, levando o homem novamente a lugar de comunhão. Então a beleza da cruz mostra um caminho. A beleza da cruz mostra um caminho. Jesus Cristo é o caminho. Desde o tabernáculo ele é o caminho. Havia todo um processo, havia toda uma liturgia, havia toda uma cerimônia até chegar no Santo dos Santos. E esse caminho até chegar no Santo dos Santos apontava para Jesus Cristo. Ele é o caminho, desde a entrada do tabernáculo até o Santo dos Santos. Ele é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Ele não nos salvou pela morte. Ele nos salvou pela vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz aí. Diga comigo. Ele não me salvou pela morte, e sim pela vida. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Embora esteja ali o termo morte, que é a separação, é quando Jesus diz o seguinte: Pai, por que me desamparaste? É a distância em que Jesus Cristo estava no Pai, porque a Bíblia diz que todo o pecado estava sobre ele. O termo ali morte é a distância. Nós fomos salvos pela vida dele. Para terminar, quero que você fique de pé. Agora, ele tira a nossa culpa pela distância. Ele rasga o espírito de vida, o espírito de dívida. Gente, Deus, com a sua infinita misericórdia, quer reconciliar você e eu com Cristo. Nós estamos vivendo, pastor, em um mundo sedutor, em todas as áreas, em todos os níveis. O mundo está apelando. O mundo tem tentado tirar a nossa visão da porta da vida. A estratégia de Satanás não mudou. A estratégia da serpente não mudou. Verdade. A estratégia da serpente é a mesma. Ele quer seduzir você, ele quer seduzir eu, ele quer seduzir nós, para estarmos fora desse jardim. Eu não sei como você está, mas se você entendeu a beleza da cruz, eu faço um convite a você nesse momento. Faça como aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz. Pai, sei que tu nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu a beleza da cruz. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. O amor de Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Pai. Bendizemos o teu nome. Amém, Jesus. Bendizemos o teu nome nesse lugar. Porque tu venceste a morte. Aonde está a morte, o seu agrião? Aonde está a morte, a sua vitória? Cravada foi na cruz. Cravada foi na cruz. E os filhos já estão aqui. Os filhos já estão aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Agora
Somos dois ou três ou mais. Meu coração disposto a queimar por ti. Isso, cante. Só tu